gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser sobre estudos experimentais. No vídeo sobre desenhos epidemiológicos, a gente viu que, no caso, o estudo experimental é aquele estudo em que, basicamente, o pesquisador ele vai interferir na pesquisa, né? Ele vai controlar a pesquisa. E a gente viu que existem dois tipos, que são os estudos randomizados, né? Que são aqueles estudos onde você tem uma alocação aleatória, que você escolhe você não escolhe, né? Os indivíduos, né? Os que vão participar da pesquisa, eles são escolhidos aleatoriamente. E tem o quase experimental, né? Que no caso são aqueles em que você tem a participação do pesquisador. O pesquisador ele vai interferir, porém aqui você não tem uma alocação aleatória, ele não é randomizado. Então é o seguinte, olha, foi que a gente havia citado, só relembrando algumas coisas. Pode ser diferenciado pela medida utilizada, ou seja, em relação às medidas utilizadas nos estudos epidemiológicos, ele pode ser tanto uma incidência quanto uma prevalência. Pode ser diferenciado em relação ao seu objetivo, ele pode ser descritivo, descrever a doença em si, ou analítico, querer saber só causa e efeito. E ele pode ser diferenciado pelo desenho metodológico que eu falei, que pode ser observacional ou se não experimental. No caso, esse aqui é o experimental em si, né, que a gente falou que tem a alocação aleatória. A alocação aleatória foi que eu havia citado como sorteio. Então, em uma pesquisa, no caso, quando você faz uma alocação aleatória, em uma pesquisa, os grupos comparados devem ser os mais semelhantes possíveis, tá? Então, se você faz um estudo experimental e você vai utilizar, no caso, um estudo randomizado, quando você fazer esse estudo, por mais que as pessoas sejam aleatórias em si na escolha, vocês têm que escolher elas com as características mais próximas possíveis, tá? Porque dá para você comparar, no caso, o estudo um com o outro, se aquele fator ele realmente tem efeito. Aí, existem os vieses, né? Existem os erros em si. O primeiro erro que a gente tem, o primeiro viés que a gente tem é o viés de seleção, que justamente vai... eu acho que é esse mesmo. Deixa eu ver se é esse. Enfim, eu vou falar aqui, mas esse viés de seleção é o seguinte: são erros gerados por selecionar dois grupos com pessoas diferentes. Lembra que eu havia citado justamente no vídeo de desenhos epidemiológicos que o estudo randomizado ele serve para você evitar o erro de seleção, o viés de seleção, que é aquilo que você vai selecionando as pessoas assim. O que acontece? Que é o que eu falei. Os estudos randomizados, para você que tenha um estudo experimental, você deve escolher as pessoas com o máximo de características possíveis para que possa ser comparado, para ver se realmente aquela causa tem um efeito uma da outra. Caso você não faça isso, escolhe pessoas aleatórias, realmente pode acontecer de ter esse erro, esse viés de seleção. O que seria esse viés de seleção? Foi o que eu falei, são erros gerados por você selecionar dois grupos com pessoas muito diferentes. Então, tem até um exemplo aqui, ó. Exemplo, você vai pegar dois grupos, e você vai pegar um grupo de pessoas que fazem o uso de vitamina C, e o outro é o grupo que você vai pegar de pessoas que não fazem o uso de vitamina C. Então, um é a exposição. Quem é o grupo exposto? Pessoas que fazem o uso de vitamina C. Quem é o grupo que não está exposto? Pessoas que não fazem o uso de vitamina C. Aí você faz lá o estudo, e o estudo ele fala que as pessoas que utilizam vitamina C adoecem pouco e quase não contraem gripe do que relacionado às pessoas que não fazem o uso da vitamina C em si. Até aí, pô, legal, tudo bem, nada de novo que a gente viu. Só que se for grupos diferentes, né? Vamos supor assim, não que eu falo diferentes em relação à exposição, porque é claro que você precisa dessa diferença em relação à exposição. Mas e se um grupo, aí foi que entra aqui, ó. Mas será que essa imunidade que as pessoas que adquiriram vitamina C, que fazem uso de vitamina C, realmente, será que essa imunidade, será que elas elas adquiriram realmente por causa do uso da vitamina C? Ou porque será que
um grupo tem mais atletas que o outro, um come mais legumes que o outro, um ingere, tem uma alimentação mais saudável que o outro, entendeu? Então você tem que pegar, se você for fazer um estudo randomizado, você tem que pegar grupos de pessoas que tenham, vamos dizer assim, o mesmo tipo de alimentação, o mesmo tipo de dia a dia, de cotidiano, as mesmas características possíveis, porque aí sim você consegue comparar e ver se é causa ou efeito. Se você pega grupos totalmente diferenciados assim, não tem como você confiar certamente e dizer que aquilo é o causa e efeito. Logo, quanto mais parecido os grupos e ter de diferenciação. Só a exposição, que é no caso que a gente deu o exemplo do ato de usar a vitamina C ou não, maior chance do estudo ser verdadeiro e confiável. Então, quanto mais próximo o grupo ser parecido, mais chance do estudo ser verdadeiro e confiável. Isso em relação ao viés de seleção. Existe um outro viés que a gente fala viés de confundimento, que é quando um fator aparentemente causa um desfecho errado. Foi que eu havia citado, acho que eu citei isso no caso do estudo de coorte, né, que a gente viu alguns vieses lá também. No caso, esse fator de confusão é algum fator que faz com que você acha que aquilo é uma associação e causa, né? Aliás, uma causa e um efeito. Só que, na verdade, vamos dizer que assim é uma coincidência. Aí eu dei o exemplo do café, só que eu dei o exemplo do café muito mal explicado. Aí aqui tem um exemplo melhor. Quando você faz uma pesquisa com pessoas com câncer de pulmão, muitas tomavam muito café, mais do que as que não possuíam essa patologia, mais do que, então, as pessoas que tinham câncer de pulmão tomavam mais café, que desenvolveram câncer de pulmão, tomavam muito mais café do que as pessoas que não tomavam café, entendeu? Pera, me perdi. Aliás, as pessoas que desenvolveram câncer de pulmão tomaram muito mais café do que as que não desenvolveram câncer de pulmão. Logo você pensa, porra, então o café é a causa do câncer de pulmão. Só que aí que tá. Quem bebe muito café geralmente é fumante. Então, não é que o café causou o câncer de pulmão. Na verdade, foi o cigarro em si, o tabagismo em si. Só que o café meio que tá inserido ali no meio. Então, você logo pensa que é isso. Esse é o viés de confundimento, sabe? Não é assim que funciona. Então, a alocação aleatória, ela vai diminuir o viés de seleção, tá? E ela diminui o viés de confundimento em si. Os estudos experimentais, gente, eles sempre vão ser analíticos e eles sempre vão ser longitudinais. Lembra que os estudos longitudinais são aqueles estudos que você vai acompanhar ao longo do ano, ao longo do tempo em si, né? Então, e são prospectivos, tá? Então, os estudos experimentais, eles são sempre longitudinais, prospectivos. Eu falei que era analítico, só que eu não lembro de onde que eu tirei essa informação. Então, só a discussão consideram que eles são estudos experimentais, eles são sempre longitudinais do tipo de prospectivo, ou seja, dá para você calcular a incidência. Ah, Ana Clara, se dá para calcular a incidência, então o mesmo cálculo da incidência que eu vi no estudo de coorte eu vou utilizar aqui? Sim. A mesma conta de risco relativo eu vou utilizar aqui? Sim. A mesma conta de risco absoluto, acho que era absoluto, ou risco atributivo, não lembro o nome. Vou ter que utilizar aqui? Sim, gente, o mesmo cálculo, a mesma linha de pensamento, a mesma lógica. A única diferença é que aqui, tipo assim, o cálculo é o mesmo, o conceito vai mudar um pouquinho e aqui tem uma nova continha boba pra gente fazer, né? Pra gente aprender. Então, antes de eu falar nelas, né? Então, voltando. Então, estudos experimentais, eles são sempre longitudinais. Estudos experimentais, eles são sempre prospectivos. Então, são sempre longitudinais do tipo prospectivo, né? Então, longitudinal vai acompanhar ao longo do tempo, o prospectivo que a gente sabe que é do presente pro futuro em si. Os estudos experimentais, né, é a melhor fonte de determinação da eficácia de uma intervenção, tá, gente? Isso justamente porque tem a incidência, tem a temporalidade, não tem o viés de
de confundimento, não tem o viés de seleção em si. Então, se você quer saber qual é o melhor teste, qual é o melhor estudo para ver se a intervenção realmente está funcionando ou não, você vai utilizar o estudo experimental. Então, se lá na prova, lá por acaso cair a pergunta, qual é o melhor estudo para saber se aquela intervenção teve uma eficácia ou não? Aí você vai falar os estudos experimentais, porque eles têm temporalidade, que seria, no caso, essa longitudinalidade, né, prospectiva. Eles diminuem, eles evitam o viés de seleção e o viés de confundimento em si. O que mais? Aí tem outros vieses, tá? Que primeiro é o viés que a gente também citou, eu citei no caso também em estudo de coorte, que é o viés por perda de segmento, ou se não, pela não colaboração das pessoas. As pessoas no meio do estudo, elas resolvem sair assim, desistir do estudo. Então, se você perde um segmento, se o segmento ele foi grande o suficiente, for uma perda maior que 20%, a pesquisa ela não é mais confiável, não tem como você dizer que essa pesquisa é confiável, tá? Então a gente tem isso. E tem dois efeitos que a gente fala que é o efeito placebo e tem o efeito Hall-Turner, não sei como que fala isso, mas o efeito placebo é basicamente o indivíduo ele acha o indivíduo melhora porque ele acha que está sendo tratado. Então, em um grupo de pessoas, eu e a Maria, vamos dizer eu e a Maria Clara, né, que eu tava conversando aqui com ela agora, veio o nome à mente. Eu e a Maria Clara, a gente vai, sei lá, vai tomar um remédio, vai tomar uma vitamina pra melhorar a saúde em si. Só que um vai ser placebo, um vai ter farinha e o outro realmente vai ter as vitaminas. Só que nenhuma das duas sabe qual que tem placebo, nem sabe se que tem o placebo ou não. Toma, aí vamos supor que eu tomei com placebo, caramba, eu já tô me sentindo energizada, melhor, isso, aquilo, porque é psicológico, né, gente? Mas sendo que eu tinha tomado farinha. Então, esse basicamente é o efeito placebo. O indivíduo, ele acha que tá melhorando devido a um certo tratamento que não está acontecendo, né? Ele melhora porque acha que está sendo tratado. E tem o efeito Hall-Turner, que basicamente ocorre quando as pessoas se comportam de maneira diferente porque sabem que estão sendo observadas. Imagina uma sala de aula e tem aquela criança encapetada, aquela criança assim que não sossega o facho. E pula, e grita, e faz isso, aquilo, e conversa. Aí a diretora entra na sala. Aquela criança fica um anjo. Ela não fala nada, presta atenção na aula, entendeu? É isso que seria esse efeito de Hall-Turner, né? Hall-Turner, sei lá como se fala isso. E tem o viés de aferição. E tem o viés de co-intervenção e tem o viés de publicação. Então, a gente viu, por acaso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vieses que a gente precisa gravar aqui para o estudo experimental. Se eu não me engano, no estudo de coorte, eu não lembro se era 3 ou se era 4. Eu acho que era 3. E 4 formas da gente evitar eles, né? Tem que rever isso. Mas, enfim. Então, o viés de aferição é o seguinte. É quando o pesquisador, eles estão colhendo os resultados e ele acaba classificando esse resultado de uma maneira diferente ao tratamento. Não, calma. Melhor ler aqui depois dar o exemplo. Ó. O viés de aferição é quando os pesquisadores que estão colhendo os resultados classificam a resposta do paciente ao tratamento de maneira tendenciosa. O que isso quer dizer? É quando um pesquisador ele faz coleta de um dado de forma diferente, porque ele sabe quem está sendo exposto de quem não está sendo exposto, né? Então isso é errado, de maneira tendenciosa. Como a gente faz para corrigir isso? A gente faz o blinding, né, que seria tipo o cego em inglês, né, o blinding, ou pode falar de blinding, pode chamar de mascaramento ou avaliação cega, onde quem vai colher os resultados não sabe quem foi exposto de quem não foi exposto em si, sabe? Então, o viés de aferição é isso, é quando os pesquisadores que estão colhendo os resultados acabam classificando a resposta do paciente ao tratamento de maneira tendenciosa. Aí foi o que eu falei, ó, um grupo de pessoas toma um remédio que está sendo
Deixa eu ver, peraí, gente. Tem gente mandando mensagem pra mim. Quando... já me perdi. Um grupo... Vamos supor, tem um exemplo. Um grupo toma um remédio que está sendo atestado e o outro grupo também toma um remédio achando que é o mesmo, mas é farinha, porque eu falei, o efeito placebo. Aí a pessoa pode melhorar ingerindo farinha achando que está tomando remédio. Mas isso não foi um exemplo de aferição. Achei que teria um exemplo de aferição, mas esse foi um exemplo de placebo. Então, esse viés que eu falei foi o viés de aferição. O próximo viés que eu vou falar é o viés de co-intervenção, que basicamente é quando as outras pessoas elas acabam usando outros remédios escondidos do pesquisador, né? Assim, então, basicamente seria esse viés de co-intervenção. E existe o viés de publicação, que é o seguinte: o pesquisador ele só publica se a pesquisa dele tiver o resultado, né? Se confirmar o que ele pensa, se a hipótese dele. Se não confirmar a hipótese dele, aí ele não publica. Aí tem o seguinte, ó, até o momento que a gente falou aqui, tem uma questãozinha aqui, ó. Para evitar o viés de aferição, ou seja, que a equipe de pesquisadores que estão colhendo os resultados classifique a resposta do paciente ao tratamento de maneira tendenciosa, qual recurso a gente utiliza? Eu falei dele aqui. Primeiro, letra A, estudo multicêntricos para aumentar a amostra? Não. Aplicar a co-intervenção nos dois grupos? Também não. Aleatorização da amostra? Também não. Evitar a perda de segmento? Também não. Cegamento ou mascaramento do aferidor? Sim, que foi que eu havia citado, né? Que seria o blinding, ou senão o mascaramento, ou senão a avaliação cega que a gente faz. Aí, sobre os cálculos. Risco relativo, incidência cumulativa ou taxa de incidência, risco absoluto. É risco absoluto o nome? Calma. Risco absoluto, mas eu acho que o outro não era risco absoluto, tem que rever. É o mesmo cálculo, entendeu? Só que vai mudar o conceito um pouquinho. Porque, ó, a incidência, a gente viu que seria basicamente quais são as chances das pessoas expostas a desenvolverem a doença, né? Aqui, eu acho que... Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês que eu não falei no vídeo do estudo de coorte. Eu falei que a incidência era só você pegar o valor dos não doentes e dividir pelo total dos expostos, né? Ou mesma coisa se você for calcular a incidência dos não expostos. Pegar o valor dos não expostos e dividir pelo total. Aliás, pegar o valor do doente e dividir pelo total dos não expostos, né? Foi o que eu havia citado anteriormente. Só que, tipo assim, isso é quando você tem um valor total. Caso não tenha um valor total, como que você calcularia? Você ia pegar o valor dos doentes dividido pelo o valor dos doentes mais o valor dos não doentes, sabe? E isso chegaria ao mesmo resultado, tá? Mesmo resultado mesmo. Então, como que seria? Olha só. Calma. O risco relativo vai fazer uma associação entre os dois. E o risco relativo é aquele negócio que a gente viu que tem se for igual a 1, não tem associação. Se for menor que 1, é fator de proteção. Se for maior que 1, é fator de risco. E tem... Cadê? Risco relativo eu falei. O risco absoluto... Cadê, gente? O risco absoluto é ver o quanto do tratamento reduziu o risco, né? O tratamento reduziu o risco em quanto, basicamente. E tem um que a gente fala, um outro, né? Que é o número necessário para tratar. O que é isso, esse número necessário para tratar? São quantas pessoas eu preciso tratar para realmente ter o efeito desejado, né? Então, tem um cálculo aqui, ó. O efeito do tratamento, vamos fazer juntos, ó. O efeito do tratamento com trombolítico intravenoso. Aliás, se bem que tem uma questão aqui legal, ó. Não, vamos fazer esse aqui que é mais simples. Calma, ó. Efeito do tratamento com trombolítico intravenoso sobre... Aí cortou sobre, sei lá, 5 semanas do infarto agudo do miocárdio. Aí a gente tem que o grupo tratado, se tá tratado, seria o quê? Seria o nosso exposto.
Então, se tratada exposto. O grupo exposto, ele teve os doentes, né? Teve a morte. Morte seria os doentes que a gente tem. Teve uma morte de 1.352. E uma morte de não teve morte foi 13.086. Agora, do grupo em controle, né? Que seria agora o não exposto. Não exposto. Calma que eu vou fazer o cálculo junto com vocês. O que não estava exposto teve uma morte de 1.773. E não teve morte foram 12.613. E concorda que não tem como a gente fazer aquele cálculo básico porque não tem o total? Aqui que a gente vai ter que fazer. Vamos primeiro achar a incidência relativa dos expostos em si. Você vai pegar o número de doentes, que foi 1.352, dividido pelo número como é que fala? Ah, não, dá sim, aliás, dá sim pra você fazer pelo total. Dá sim pra você fazer pelo total, porque é só você somar o número de doentes com não doentes que dá o total, sim. Então, tipo, vamos fazer o total aqui, ó, gente, peraí. Era o quê? Vai ser 1.352, vai ser 13.086 mais 1.352. Isso vai dar 14.438. Aí você vai pegar 1.352 agora dividido por 14.438. Isso dá 0,093. A gente bota em porcentagem, vai dar 9,36, que vai dar em porcentagem. Tá, então a gente achou a incidência acumulativa dos expostos. Aí a gente vai fazer o mesmo cálculo para o não exposto. Aí, vou fazer aqui rapidinho. Aí, deu dos não expostos, fazem aí que eu já vou falar o resultado, tá? Dos não expostos, deu 12,32%, tá? Isso já botando em porcentagem. Então, a incidência acumulativa dos não expostos, né, é 12,32%. Como que a gente calcularia o risco relativo? Lembra que o risco relativo seria o quê? A incidência acumulativa do exposto, então seria 9,36 dividido pela incidência acumulativa dos expostos. Aliás, incidência acumulativa dos expostos dividido pela incidência acumulativa dos não expostos, né? Que seria 9,36 dividido para 12,32. Vou dar, peraí. 0,76. Incidência relativa, gente, a gente não coloca em porcentagem, tá? Não coloca em porcentagem. Agora eu quero o risco. O risco absoluto. O risco absoluto é a incidência acumulativa dos expostos menos a incidência acumulativa dos não expostos. Isso vai dar o quê? Vai ser 9,36 menos 12.000, que 12.000, né? Claro, 12 para 32. Vai dar 2,96. Então, o risco absoluto é 2,96. Isso quer dizer o quê? A gente não vê o risco relativo, ele tá abaixo, né? Então, como ele tá abaixo de 1, então ele é o quê? Ele é um fator de proteção. E em relação ao risco absoluto, é o risco absoluto de morte, né? Então, se foi 2,96, então o risco de morte ele foi reduzido para 2,96, tá? Ou se não, 2,9, por aí.
E tem um número necessário para tratar, né? Que eu havia citado que esse número necessário para tratar são quantas pessoas eu preciso tratar para ter o efeito desejado. Qual que é o cálculo? Basicamente é 1 dividido pelo o risco relativo. Aliás, é 1 dividido pelo risco relativo, não. Pelo risco absoluto. Então, qual que foi o nosso risco absoluto? Foi 2,96, né? 2,96 vai dar 1 dividido para 2,96. Dá 0,33. Esse aqui eu não sei se bota em porcentagem. Deixa eu dar uma olhada se bota porcentagem. Não, não bota em porcentagem, não. Então, é esse que seria o número, né, desse número necessário para tratar as pessoas. Então, isso quer dizer que o quê? É necessário tratar 0,33 pacientes para que um morra. Como assim, Ana Clara? É porque mais ou menos... É porque tem um outro cálculo aqui. Não, enfim, vocês entenderam o cálculo, entendeu? E é isso, sabe? Tem uma outra conta aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem e eu só vou falar a resposta depois, tá? Ó, para avaliar a segurança do uso de bloqueadores de cálcio em pacientes com cardiopatia isquêmica que têm insuficiência cardíaca, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, com placebo, avaliou o efeito da amlodipina em 1.153 pacientes com insuficiência cardíaca severa. Após um mínimo de 6 meses de acompanhamento, a mortalidade cardiovascular no grupo que tomou a amlodipina foi de 33% e a do grupo placebo foi 38%. Pausei agora que eu vou falar a resposta. Como que a gente interpreta isso aqui? Olha só, a gente sabe que o total do número dos pacientes foi 1.153. Aí fala que 33% foi o grupo que tomou a amlodipina, ou seja, a incidência cumulativa do grupo exposto foi 33%. E o grupo placebo, o grupo não exposto, foi 38%. Então, você sabe que a incidência cumulativa desse grupo... Ah, eu não falei que eu queria que vocês tinham... Ah, calcula tudo aí, eu vou falar. Foi de 38%. Qual seria o risco relativo desses pacientes em si? O risco relativo é igual a 0,86, menor que 1, então é um fator de proteção. Qual que é o risco absoluto agora, né, o da pessoa desenvolver aquela doença? Foi de 5. Então, teve uma redução de 5%, não é uma porcentagem, né? Mas teve uma redução de 5 vezes, vamos dizer assim, da pessoa, a amlodipina teve uma redução... Não, esse pode ser em porcentagem, que não pode ser o relativo. Então, o valor risco absoluto teve uma redução de 5%, a amlodipina teve uma redução de 5% na morte, vamos dizer assim. E o números necessários de tratamento foi de 20, então por isso que eu falei, né? É necessário tratar 20 pessoas para que uma não morra, sabe? E é isso, gente. Espero ter ajudado. Desculpa se ficou confuso alguma coisa. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa deixa nos comentários ou me manda mensagem.